Necessidade de informação e satisfação do usuário, algumas considerações no âmbito do usuário da informação. As discussões sobre o usuário de informação vêm se destacando no Brasil e no mundo, especialmente no âmbito de paradigmas cognitivos. Como pressuposto paradigmáticos que contemplam o usuário como foco central, cumpre destacar que os estudos dos usuários apresentam princípios de marcos e reflexões e aplicações concernentes à necessidade e uso da informação, além da satisfação do usuário com fundamentos para a construção de sentidos. Vale ressaltar que essas construções podem ser norteadoras a partir de contemplações dos paradigmas físicos, cognitivos, sociocognitivos da informação, sendo o último paradigma supramencionado pela percepção inspiradora das reflexões concebidas no presente estudo. O presente trabalho tem como condições problematizadoras uma questão que pode ser discutida a partir da seguinte pergunta: como se dá a relação entre a necessidade da informação e a satisfação dos usuários, considerando em caráter particular a atuação no centro de informação. O estudo tem como objetivo refletir a necessidade da informação e a satisfação do usuário de forma particularizada, assim estabelecer as suas relações, contemplando a perspectiva de atuação em relação entre os centros de informação e usuários. A metodologia é concebida a partir dessa pesquisa exploradora por meio de uma revisão bibliográfica que se construiu especialmente a partir de livros, de artigos e literatura cinzenta que compõem de período de meados dos anos 1950 do século XX até o início do século XXI, respaldados em discussões teóricas e biográficas sobre a necessidade da informação e a satisfação dos usuários, entre o pensamento e a construção de sentido da necessidade da informação e dos usuários. Os estudos de usuários vêm se desenvolvendo no âmbito da ciência da informação desde a década de 40, em caráter particular a partir de 1940, quando a realização da Royal Society Scientific Information Conference Figueiredo, 1994, revela que o período compreendido de 1948 a 1970 apresenta ênfase nos estudos envolvendo o processo do uso de documentos, bem como a descoberta de hábitos do uso para obter informação por meio de indicadores sociais e demográficos. Desarte compreende-se especialmente a partir da década de 1990 para fundamentar os estudos do usuário das concepções fundamentais, a necessidade da informação, o uso da informação. Entre as décadas de 1960 e 80, os estudos dos usuários foram maturados, concepções marcantes da representação de quantidade de dados relativa à frequência de uso de documentos de usuários, que deliberava estudos inicialmente descritivos e comportamentais. Em outras palavras, essa proposição quantitativa implicava ao usuário visual acessório da identificação de elementos documentais em que os centros de informação era atentado com êxito para a central. Importava pensar de forma central o que era quanto se usava no centro de informação. Na década de 1980 surge um conjunto de estudos que prima uma nova concepção dos usuários, sendo este visto como ponto central de um processo de construção de informação, o que incide na composição de novas necessidades de informação. Deveniram sugerem as novas tendências que poderiam ser incrementadas para o estudo de usuário, o eixo central do estudo de sistemas de informação, que deveria ser centrado nas necessidades do usuário, de serviços de informação que deveriam ser adequados nas necessidades específicas de usuário. A mudança do foco do sistema da informação deveria ser adequado para os usuários e não simplesmente as tecnologias de conteúdo como foco de estudo que deve ser apropriado para o usuário. Essa mudança de pensamento é fundamental para aperfeiçoar os estudos sobre a necessidade da informação, apontando não mais apenas as perspectivas quantitativas, mas também a quantitativa cognitiva, o que fornece as perspectivas da transformação do conhecimento do usuário. Vale ressaltar que todo esse processo ocorre durante a década de 1960 e 80, que refere-se ao estudo do usuário, tem contribuições de pesquisa de instituições como a ARIST, confirmado por Bell Tyrrell
e revela que os estudos dos usuários têm sido objeto de várias revisões literárias, com que elas incluem Annual Review, Information Society e Technologist. Em 1984, assim como após 1938, várias revisões foram publicadas na revista especializada na área de ciência da informação, nas seguintes temáticas: o uso da necessidade da informação da biblioteca pública e a necessidade da informação do público para o seu desenvolvimento dos centros de transferência de informação para usuários em outros. Acredita-se que a necessidade da informação estão inseridas no escopo do pensamento da construção de sentido. Todavia, os caminhos são percalços que envolvem norteiam o pensamento e a construção de sentido que envolve aspectos quantitativos objetivos, qualitativos subjetivos e interacionistas sociais. Isso significa que afirma uma mudança. Chegou, mãe! Paradigmas com a relação pregando pelos estudos cognitivos de usuário, de sorte que o uso não deve ter visto apenas um ponto central cognitivista, mas também um central no âmbito de interações que conduzem aos paradigmas sociais que contemplam a perspectiva de trazer da unidade de contexto do pensamento e da construção de sentidos. Marx reitera com afirmação muito relevante para a discussão que em vez que não consciência dos homens determina o seu ser, mas pelo contrário, o seu social determina sua consciência. Partindo desse contexto, percebe-se que o primado básico do usuário reside em suas interações e construtos sociais que movem e conduzem a consciência para a construção da informação e não simplesmente para definir a introdução de Siderato cognitivista a pessoa definível. Na tradução nossa, desiderato cognitivista, quando a pessoa reconhece que existe algo ao seu estado do conhecimento e desenvolve a monalia do estado do conhecimento abaixo da necessidade, o estado conhecido como insuficiente para lidar da incerteza, conflito e lacunas. E essa área do estudo do trabalho, ou mesmo de Wilson, a necessidade é uma experiência subjetiva que é apenas da mente da pessoa não necessária e, consequentemente, não diretamente acessível a um observador. Com efeito, observa-se que a necessidade da informação são frutos de fenômenos sociais e interações com outros seres que estimulam a consciência para a construção da informação. Todavia, essas necessidades muitas vezes não são efetivas para o usuário dos centros de informação em alguns motivos, a saber, da mentalidade em que deve ser adequado um centro de informação e não o contrário. Ainda é latente, muitas vezes são usuários que são estimulados a construir a autonomia de um centro de informação. O usuário costuma sentir os conjuntos das perturbações e com a fala nos estudos cognitivos da informação de usuário, do estado análogos e do conhecimento, em que necessita da interação em outros seres, especializados ou não, para estabelecer e resolver as questões, o que muitas vezes não é contemplado. Diante dessa concepção, verifica-se a permanência que detecta alguns pressupostos essenciais para classificar a necessidade da informação. Uma classificação conhecida das necessidades da informação está no discurso de Igor Raput, explicitado nos planos do primeiro plano, que insere as necessidades explícitas, aquelas que o usuário formula, e implícitas, aquelas que, através da análise em termos da lógica da informação, dependem da tarefa e do problema envolvidos. O segundo plano envolve fictícias ou irreais. A necessidade são satisfeitas para levar uma solução para a qualidade inferior ao caminho do falso da solução do problema, as reais, e aqueles que correspondem à solução do problema. O presente estudo observa as classificações da necessidade da informação ressaltada nas suas necessidades que contemplam fundamentos, autonomia e informação do usuário que sente a necessidade diante de fenômenos sociais, ou que se pode reconhecer um papel do centro de informação para suprir a necessidade da informação com o contexto de relações sociais do usuário e com componentes humanos que o levam a sentir a necessidade de interação do usuário e do próprio centro de informação quando as necessidades já são minimamente concebidas. Essas necessidades podem ser divididas em quanto aos processos históricos e tecnológicos.
A necessidade imediata da informação é aquela necessidade sentida pelo indivíduo ou usuário em um momento específico que demanda de uma satisfação pontual e rápida. Por exemplo, uma dúvida de discussões em sala de aula da escola da universidade, discussões sociais, políticas e reuniões de grupos de projeto da academia, em que o usuário pode recorrer a um determinado centro de informação buscando uma solução para essa dúvida. Necessidades imediatas da informação é aquela que é necessidade sentida pelo indivíduo ao que está sendo amadurecida a partir de um processo histórico, como por exemplo um contexto da disciplina ou matéria escola, universidade, quando a elaboração de um trabalho acadêmico, monografia, dissertação ou tese, o que o usuário vai percebendo gradualmente a necessidade que precisa ou que pode ser satisfeita por um determinado centro de informação, processos humanos. A necessidade individual da informação é aquela necessidade sentida de uma reflexão do indivíduo usuário em que muitas vezes não se sabe precisamente onde foi constituída, mas simplesmente percebida o que precisa ser satisfeita. Por exemplo, um usuário lê um texto e percebe a necessidade de leitura de outros textos para a compreensão contextualística do texto anterior e recorre aos centros de informações para suprir essa necessidade. A necessidade coletiva da informação é aquela necessidade percebida por um grupo de pessoas para usuários, simultaneamente ou não, por exemplo, em reuniões de grupos escolares, universitários, públicos, institucionais, empresariais, em que suscitam a necessidade da informação. A diferença é que a necessidade pode ser coletiva, mas a satisfação, embora requeira uma interação social, é plenamente concretizada de forma individual, já que cada usuário tem a sua satisfação particular, mesmo que semelhante à do outro. Processos psicossociais. Essa necessidade de conceito e informação é aquela que necessita que o indivíduo sabe onde, quando, como e por que foi concebida, bem como quando ou por que poderá e deverá suprimi-la. Por exemplo, o usuário atentou a uma necessidade do ambiente escolar universitário e identificou a biblioteca escolar, universidade pública, a possibilidade de satisfação. Necessidade inconsciente de informação é aquela que necessita para o indivíduo ou usuário, não identifica de forma direta ou mesmo sente, mas não contextualiza de forma efetiva onde, quando e por que ocorreu, dificulta a perspectiva da satisfação. O processo institucionais e pedagógicos, a necessidade interativa entre o centro de informação e a comunidade. Nesse plano, considerando o mais grau, podem se apresentar duas necessidades que podem buscar uma adequação. A primeira necessidade reside em ser conhecida perante a comunidade por meio da sua atuação, serviço proposto, planejamento desenvolvido estratégico de marketing, estrutura física, amparo tecnológico, etc. A comunidade tem por a sua necessidade constituir informação a partir da atuação do centro de informação, em que em muitos casos configura como uma necessidade inconsciente, haja visto que o usuário pode admitir a necessidade, mas não vislumbrar em um centro de informação a possibilidade da contribuição para resolver a necessidade. Necessidade interativista do uso profissional da informação neste plano, considerando aspectos materializado em um âmbito de relações e interações sociais. O papel do profissional da informação é crucial, pois a partir dele as ações do centro de informação permitirão aguçar e satisfazer as necessidades de informação dos indivíduos e usuários. É um papel profissional da informação constituir propostas de ação de serviços de variados de aplicação frequente para a dinâmica do estudo do usuário, entre outros, visando a compreender a satisfação da necessidade da informação, bem como fomentar a inclusão de novos usuários. Diante dessa classificação, atende-se à necessidade da informação não são questões objetivas do ponto de vista social e material. A pergunta de Lacan permite e pensam ser respostas com evidência. Necessidade de informação é uma necessidade derivada que serviria para a realização de outros tipos de necessidades. Em outras palavras, pode-se interpretar a necessidade da informação
que surge como corolário de outros fenômenos sociais humanos. A priori, a resposta pode ser afirmativa, pois ser social conduz à consciência do indivíduo e a informação é construída por meio de processos sociais de interação e atenta-se para a necessidade da informação que constitui a partir de outros fundamentos básicos do cotidiano humano e que consolida a forma satisfatória ou não. Procedimentos ao pressuposto tecnológico e a satisfação do usuário da informação. Quando se fala em necessidade da informação, observa-se um fenômeno isolado, mas são procedidos de fundamentos finalísticos. Considera-se que desses principais fundamentos seja a satisfação do usuário. O estudo da satisfação remonta ao início do século XX como Ramalho. A influência da teoria de Smilon e outras teorias surgiram durante a segunda metade do século XX, pressuposto nos estudos da satisfação baseados em métodos científicos da avaliação, e essas propostas voltaram por mais diversos campos do conhecimento da aplicação sociais dos problemas e serviços oferecidos por pessoas, como a administração da saúde, indústria, educação, cultura e comunicação, informação, etc., compreendendo essas pessoas como referência enquanto usuários, clientes, pacientes ou consumidores. A teoria de Smilon trata-se da necessidade de indivíduos em suas motivações para satisfazer as necessidades básicas de segurança social, autoestima e realização. Atentando para esse fim, a necessidade configura-se no caráter primordial, isto é, quando a necessidade for satisfeita do ser humano, a necessidade próxima da teoria estimulou o desenvolvimento de diversos estudos no âmbito da satisfação humana em um campo de diversos tais como a saúde, informação, comunicação, administração e educação. É possível evidenciar estudos da satisfação que ocorre pela revolução de ciências e que se deu desde o século XXI, passando pela exploração informacional, meados pelo século XX, e desenvolvendo na massa tecnológica da informação e da comunicação como os TICs, que em troca de desenvolvimento científico é fundamental para satisfazer o advento da ciência pós-moderna do século XX e tem como finalidade a resolução do problema. No caso, a ciência da informação resolve o problema da informação. Deste modo, percebe-se que a estrutura da satisfação tem conquistado um espaço das áreas do conhecimento apresentado em destaque da saúde, da biblioteconomia, ciência da informação, e no primeiro caso o estudo desenvolve a fim da década de 1970 e início da década de 80, tendo como os principais expoentes Donald. A inserção do estudo sobre a satisfação da saúde ocorre conforme Hudson Andrade, em um momento público político da crítica em relações do poder, da manifestação da linguagem e princípio das expressões polares em que o primeiro tem visto subordinado para o segundo, e como por exemplo a explicação médica do paciente. Na biblioteconomia ciência da informação, a situação é semelhante na área da saúde. É possível inclusive afirmar que a influência dos estudos da satisfação do usuário em saúde para a biblioteconomia da informação tem sido muito comum em um estímulo da satisfação, a associação à qualidade da avaliação. A tradução estabelece o panorama geral que é acerca do estudo da satisfação do usuário, biblioteconomia e a ciência da informação. O conceito de satisfação do usuário adquire uma notável aparição no âmbito da biblioteconomia dos anos 80, tal que reflete a literatura nacional, habitualmente aparece unidos em outros termos que apresentam a força para assimilar a qualidade e a avaliação. Desde então, esses conceitos vêm se adaptando pouco a pouco na realidade da vida bibliotecária, tal como havia ocorrido anteriormente em outras organizações e serviços como, por exemplo, hospitalares, bancos, universidades e também em instâncias governamentais, como os ministérios dos três elementos que apresentam consecutivamente, isto é, a avaliação feita para aplicar a qualidade e alcançar assim satisfação do usuário. É possível identificar os estudos de satisfação do usuário, biblioteconomia, ciência da informação, que emerge dos estudos do usuário, que, como já mencionado, surgiram na década de 1940, destacaram-se como primordiais para o desenvolvimento do estudo dos usuários em um nível global do estudo dos Benal e o CART, apresentados para a Royal Society Scientific Information Conference. Porém, os estudos de satisfação do usuário começam a se estabelecer no âmbito da ciência da informação e também em outras áreas do conhecimento,
um pouco mais tarde. De acordo com Esperidião e Trate, os estudos de satisfação do usuário ganham destaque na literatura, principalmente na década de 70, dos Estados Unidos e na Inglaterra, inseridos no paradigma do consumismo e da cultura de qualidade. Interessante observar que o ideário perspectiva da satisfação surgiu na década de 1970, a partir do processo polêmico, pois o aumento da inflação e a diminuição de preços houveram reduções de qualidade dos serviços e produtos, e por isso pode-se afirmar que os estudos da satisfação surgiram da insatisfação da sociedade como serviço de produtos para delimitar necessidades dos estudos que vislumbraram a possibilidade de fornecer a triadade da avaliação da qualidade da satisfação. Em alguns estudos sobre a satisfação do usuário se desenvolveram na Europa durante a década de 70 e 90. Destaca-se algumas necessidades dos estudos que contemplam a ausência de realidade do estudo em países de finalidade de tipo de instituição que foi aplicado no estudo conforme revelado no quadro a seguir. Ainda é possível observar outros estudos em diversos países, tais como Holanda, Nigéria, Nova Zelândia, Índia, Arábia Saudita, entre outros. Portanto, verificou-se que a satisfação do usuário não é um fenômeno isolado, não seja em termos geográficos, seja em termos de centros de informação, ou ainda em termos de finalidade, que configura como um âmbito entre outros processos associativos, principalmente na avaliação e qualidade, assim como biblioteconomia, especialmente públicas, universidades, e concentraram o contexto majoritário dos estudos, sendo alguns deficitários em face que apresenta resultados insatisfatórios e dos considerando mais uns produtos que surgem muitas das propostas das melhorias das necessidades da informação. A satisfação do usuário constitui sócios cognitivos e interacionistas. Diante do discurso concebido sobre a necessidade da informação e a satisfação de usuários, verifica-se a efetiva relação entre o conteúdo da sorte de ambas que precisam estabelecer a coordenação para a construção de sentidos, e esses estabelecem que os estudos sobre a necessidade da informação estão intrinsecamente ligados à produção da satisfação dos usuários, enquadrado na satisfação dos usuários, que pode ser efetivamente concretizada quando o conhecimento da contemplação da necessidade da informação. Por isso, apesar de um processo de construção social cognitivo entre a necessidade da informação e a satisfação do usuário presente do estudo, indica pontos reflexivos básicos convencionais do cognitivo para a parte das necessidades da informação, até a chegada da satisfação para o não convencional ou social da satisfação do usuário, para incluir a necessidade da informação como elemento crucial para a satisfação como construção dos socio-interacionistas. Quando o primeiro ponto de reflexo pensar no processo que vai na necessidade da informação, a satisfação do usuário requer uma influência recíproca entre a necessidade de uso da informação e o modo da união desses fatores que promove a construção do comportamento do usuário. Lecodic. Apesar do processo cíclico e renovador que tange a triadade da necessidade da informação e a satisfação do uso, o usuário conforme apresenta a figura a seguir. A necessidade da informação, o comportamento do usuário, o uso da informação, a insatisfação, a satisfação do usuário, as novas necessidades e os comportamentos. O círculo exposto por Lecodic revela, além de um processo cíclico, um conjunto de relações harmoniosas ou não estimulam o usuário a pensar a informação como um processo contínuo na busca da construção, estabelecendo outra relação recíproca entre os seguintes segmentos da necessidade da informação: a informação da satisfação, a necessidade que ressalva o ciclo de Lecodic semelhante sobretudo a proposta de métodos hipotéticos dedutivos de Karl Popper, que consiste a partir de conjecturas de conhecimentos prévios de conceber problemas, hipóteses, falseamentos e refutações que visam a eliminação de erros e engendram
novas conjecturas de problemas. A semelhança que reside em alguns aspectos básicos, a saber, do ambos possuem um processo cíclico e ambos que se engendram nos subsídios para pensar as problemáticas da necessidade da informação e as suas possíveis contestações e resoluções que geram novas problemáticas da necessidade. Diante dessas relações, entende-se que a construção da informação percebida por Lecodic parte de pressupostos cognitivos do usuário com fundamentos em paradigmas cognitivos, o que se crê com a condição que aceitarão parcial e pode-se concordar do ponto central que liga a necessidade da situação é o usuário, e por isso é o papel do centro da informação e do profissional da informação atentar para as necessidades da informação do usuário, pois não é qualquer serviço que irá satisfazer suas necessidades. Todavia, a discordância com os paradigmas cognitivos, de acordo com o Capurro, considera informações como algo separado do usuário localizado em um mundo numérico e observa o usuário, se não exclusivamente que o sujeito cognoscente, em que, em primeiro lugar, como tal, deixa de lado os condicionamentos sociais e materiais de existir humano. Estes pensamentos cognitivistas atentam para um olhar sobre a necessidade da informação como princípio, relegando um plano inferior das concepções sociais e materiais e que configuram um fundamento para a identificação da construção da necessidade da satisfação. Uma maneira de perceber a concepção social do usuário que reside nos pensamentos de Davidson Ligan, quando considera os fundamentos sociais dos usuários, pode-se chamar de necessidade básica da primeira mão, tais como as atividades profissionais, disciplina do campo da área do interesse, disponibilizado na infraestrutura informacional, necessidade da tomada de decisões e na procura de novas ideias, que são fundamentais para o pensar das suas necessidades da informação e elaboração de serviços para promover a satisfação diante da identificação desses fundamentos. Os autores sugerem que os serviços e os centros de informação devem estar preparados para desenvolver, esclarecer falhas nas cadeias de conhecimento do usuário, sobre as quais estes conscientes e expressas das falhas nas cadeias de conhecimento do usuário, sobre as quais estes é consciente, mas não expressa as falhas nas cadeias de conhecimento do usuário, sobre os quais não tem consciência, em que se configura a necessidade latentes, mas efetivamente percebidas do conhecimento pelo usuário. Desdate a informação constituída no âmbito do paradigma social sociocognitivo. Usuários não devem entender simples e essencialmente como a modificação da estrutura e a diminuição da incerteza de dúvidas da percepção do paradigma cognitivista, mas deve ser um elemento sucinto para dúvidas e estabelecer conflitos para a transformação do conhecimento do usuário quanto o centro de informação da percepção de paradigma sociocognitivo, como afirma Almeida Júnior. A informação está sendo empregada como criadora de conflitos, pois só estes viabilizam a transformação do conhecimento. A informação que não dirime as dúvidas ou elimina incertezas. Ela exige a construção do conhecimento na medida em que destrói certezas. Outros sim, os paradigmas que devem ser enfrentados simplesmente em sistemático centro de paradigmas tradicionais, priorizar que o usuário para suas relações e interações sociais cognitivas, uma deve ser inserida em todos os processos da informação desenvolvido pelos centros de informação, seja para indireta e por meio da organização da apresentação da informação, seja de forma direta por meio de serviços mediados para disseminados pelos centros de informação que promovem o acesso e a recuperação da apropriação da informação, já como relação dos segundos reflexos da necessidade da informação da satisfação pode ser o mesmo processo, porém, a satisfação é vista como um princípio do diálogo que inclui a necessidade da informação e os fundamentos sociais
que as constitui, conforme mencionamos neste estudo, através de Davidson Liggett. Desse modo, o usuário concede a autonomia para a informação, que permite dialogar sobre as necessidades da perspectiva da informação, junto com outros usuários, e o próprio com a informação formada por a ampla, embora seja comum identificar o que o usuário conhece de forma consistente as quais são as suas necessidades e por muito menos um centro de informação que pode contribuir e satisfazê-las. É pertinente afirmar que o usuário deve ser visto como um protagonista de suas próprias decisões da construção da informação, sendo o papel do centro da informação estabelecer diálogos constantes com o usuário. Com efeito, mesmo que seja frequente na discussão sobre o escasso conhecimento do usuário e sobre suas necessidades de informação, assim como o escasso conhecimento das quais e maneiras do centro de informação pode satisfazê-la, e é preciso atentar para um conjunto de estratégias que o centro de informação pode conceber, visando compreender a realidade social que está inserida. Em caráter geral e em frentes que podem ser estabelecidas, a primeira é referente à identificação das suas necessidades básicas do cotidiano, fundamentais sociais, para ir elaborando perspectivas de diálogo com o usuário, compulsoriamente para a identificação que pode ser feita diretamente por meio de dados documentais institucionais, etc., evitando certos constrangimentos do profissional da informação e do usuário. E segundo, conserte um papel do centro de informação, em particular da vida cotidiana do segundo, conferindo-lhe autonomia por meio de diversas estratégias de diálogos informacionais, a valorização do estudo de recursos tecnológicos interativos, amostra de qualidade de acervo, serviços de informação utilitária, serviço de alerta, entre outros, a fim de que o usuário amadureça as suas necessidades a fim da interação, como centro da informação, contribuindo de forma direta para a sua própria satisfação. Nessas duas frentes, George identificou 4 elementos que compõem perspectivamente sociocognitivas no âmbito da necessidade da informação do usuário, e do primeiro são considerados como aquilo é o indivíduo que deveria ter, e o segundo era o desejo daquilo que o indivíduo quisera ter, e o terceiro é da demanda efetuada, ou seja, pela solicitação para o centro de informação, e por isso é ótimo a utilização do mesmo da informação nos dois últimos elementos. As autoras destacam a biblioteca. Desse modo, diante desses elementos, são indissociavelmente atrelados à da idade da satisfação e dos usuários da necessidade de informação. Algumas das ideias que podem ser desenvolvidas pelo centro da informação e daí percebidas de um paradigma sociocognitivo e interativista. O desenvolvimento sustentável do sistema da informação. Aí, os estudos sobre desenvolvimento sustentável se dão em larga escala em diversas áreas do conhecimento, das economias, administração, direito, etc. O que significa o fato do desenvolvimento sustentável, por qual motivo a aplicação de um desenvolvimento sustentável no ambiente de centro de informação foi que configuraria como elemento indispensável para um paradigma social. Como a relação da primeira pergunta, em linhas gerais, há um conjunto de conceitos de desenvolvimento sustentável para contemplar e convergem ou divergem de todo um conceito e objetivo marcante para o desenvolvimento sustentável que está no discurso de Robert Allen, quando afirma o desenvolvimento que significa alcançar a satisfação constante da necessidade humana e da melhoria da qualidade de vida humana. O conceito apresentado remete à reflexão sobre os dois pontos latentes. O primeiro é a necessidade humana e o segundo é a satisfação humana, pensando não somente em um contexto cronologicamente específico, mas em um desenvolvimento histórico que se aproxima da percepção trágica do passado, presente e futuro. Desta forma, em relação à segunda pergunta, observa-se que o conceito aduzido é contido na discussão presente do trabalho, especialmente porque envolve necessariamente a informação e a satisfação, sendo necessário passar por um centro de informação que pode elaborar as perspectivas para um desenvolvimento sustentável. Pode-se ainda efetuar perguntas como o desenvolvimento sustentável de um centro de informação
que concebe perspectiva de um paradigma social. Acredita-se que pensar no desenvolvimento sustentável é um centro de informações que envolve várias perspectivas sociais, a saber, o uso considerado consciente e equilibrado dos recursos naturais energéticos, e assim como o uso de materiais recicláveis, aprimoramento da infraestrutura e equipamentos variados como estantes, mesas, assentos, bibliotecantos, armários, etc., que diminui o custo do centro de informação justificado em caráter prévio, mas de sustentabilidade de centro de informação, como gastos menores da infraestrutura de centro de informação e condição de construir a respeito do mais efetivo diante da instituição, de sorte que demonstra a autonomia em suas ações. Essa postura sustentável para valorizar, por um lado, a respeito da maior instituição para o conceito de informação, bem como respeito para o usuário que pode notar as ações do centro da informação de forma concreta e atrativa. As ações sustentáveis podem estimular os usuários de uma consciência ecológica do uso dos recursos naturais e energéticos e o que apresenta de forma ampla para atentar para a educação de usuários, afirmar o Centro de Educação como um espaço que possui planejamento e tem como foco central a construção, conferindo-lhe autonomia para participar e promover ideias, e por consequente definir e suprir algumas necessidades da informação. A concepção da informação utilitária da informação cotidiana. O serviço da informação utilitária é de forma aproximada do centro da informação, é comodidade de instituto para contribuir com o desenvolvimento do cotidiano do usuário. Em um termo da informação utilitária, como conhecidos hoje como princípio definido como os serviços de informação da comunidade, segundo o Capello, que surgiu nos Estados Unidos da Grã-Bretanha na década de 60, influenciado para a manifestação da Unesco. E agora eu me lasquei bonitinho.